Mas existe alguma verdade por trás desse incrível efeito especial bíblico? Alguns cientistas acreditam que sim, se as condições certas estivessem presentes. A chave para desvendar esse antigo mistério está na descrição bíblica do evento. O livro do Êxodo diz: Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez o mar recuar com um forte vento leste que soprou a noite inteira. E fez o mar secar e as águas se dividirem. Para nós isso é... Não é uma prova, mas uma indicação de que talvez esse fenômeno tenha sido induzido pelo vento. O oceanógrafo Doronoff sugere que a divisão do Mar Vermelho não foi um milagre instantâneo, mas um raro fenômeno meteorológico. Podemos ver no monitor a animação dessa teoria. É um fenômeno que acontece em águas rasas. Está vendo o vento soprando da praia para a parte mais funda? Se o vento for forte o bastante e o golfo raso o bastante, a água pode recuar tanto que as irregularidades do leito ficam expostas. É hora de testar essa teoria do vento. Na Universidade Estadual da Flórida, Knopf e sua equipe de técnicos construíram um tanque gigante e o encheram com água salgada, convenientemente tingida de vermelho. Neste experimento em escala reduzida, o vento é gerado por um aspirador de pó industrial. A suposta irregularidade do leito é representada pelo acrílico curvado. Então o vento sopra e podemos ver que empurra a água e expõe essa elevação. Podemos ver que há uma parte do leito quase sem água. Na história, os hebreus cruzaram o Mar Vermelho quando o leito ficou exposto, assim. Ok. Já pode desligar o vento? Olha só. Assim que o vento para, a água volta a ocupar tudo. O teste em laboratório é um sucesso. E prova que, teoricamente, pode ter sido o vento que dividiu as águas. Mas essa teoria depende da existência de uma elevação no leito do Mar Vermelho. Nossos especialistas acreditam ter encontrado isso exatamente onde a Bíblia aponta. Segundo a Bíblia, Moisés dividiu o Mar Vermelho ao meio depois que Deus mandou um vento poderoso que soprou a noite toda. Nosso experimento mostrou que os ventos podem dividir a água para revelar uma elevação submersa. Mas existe essa elevação sob a superfície do Mar Vermelho? Até agora, nossa investigação sugere que Moisés e os hebreus fugiram do Egito, cruzando a península do Sinai e chegando ao Mar Vermelho, onde hoje fica o Golfo de Áqaba. Hoje, Áqaba é um paraíso turístico, onde as nações de Israel, Jordânia e Egito se encontram. A topografia subaquática não revela irregularidades, mas há 3.000 anos as condições eram diferentes. Sabemos que há 2.000 anos as águas do Golfo de Áqaba avançavam quase 200 metros litoral adentro. E sabemos disso por causa de uma cidade romana chamada Eliá. Segundo registros romanos, era um porto no Golfo de Áqaba. E atualmente, Eliá está a quase 200 metros do litoral. Então, na época do Êxodo, há 3.000 anos, o mar devia se estender por mais de 200 metros. Quando a animação de computador redesenha o litoral de Áqaba como era 1.250 anos antes de Cristo, boa parte da superfície atual fica submersa. O litoral de hoje pode ter sido, há 3.000 anos, uma área elevada submersa. Se o Mar Vermelho foi dividido, deve ter acontecido aqui. Acho que esse evento deve ter acontecido a uns 300 metros, onde hoje fica o Golfo de Áqaba.
É um local ideal para esse fenômeno. Mas o Dr. Knopf queria ver se sua teoria daria certo num corpo de água de verdade. Agora é hora de subir as apostas e levar o experimento do laboratório para o litoral. No Golfo do México, na costa da Flórida, Doron Knopf planejou um experimento único que testará sua teoria do vento em escala maior. Se o experimento der certo, pode provar que o Mar Vermelho foi mesmo dividido como a Bíblia afirma. Estamos no Laboratório Marinho da Universidade Estadual da Flórida, bem atrás de mim. Tentaremos demonstrar como o Mar Vermelho pode ter sido dividido. Aerobarcos com hélices poderosas lançarão jatos de ventos de aproximadamente 160 km por hora, as condições ideais para o fenômeno. O Golfo fornece condições hidrodinâmicas reais como massa, pressão atmosférica e condições da linha costeira, que não podem ser reproduzidas num tanque de acrílico. O aerobarco sopra forte nas águas do Golfo. O experimento é um sucesso, mostrando que se o vento soprar com força e por tempo suficiente, pode dividir o oceano e revelar uma elevação do leito. Mas a Bíblia também nos diz que quando o vento parou de soprar, as muralhas de água desabaram e o exército do faraó se afogou. E quando nossa equipe faz o vento parar de soprar, vemos o que pode ter acontecido há 3.000 anos. A água volta. E quando volta, faz isso bem depressa. E a força seria igual a de um caminhão vindo a 60 ou 80 km por hora e atingindo você em cheio. Essa é a força que seria sentida. Foi um teste em pequena escala na Flórida. Não com todo o Mar Vermelho, mas prova que ventos fortes, soprando por tempo suficiente, podem dividir a água e expor parte do leito do mar. A Bíblia diz que depois que Moisés e seu povo atravessaram para a liberdade, ainda faltava uma etapa: chegar à montanha de Deus. Deve estar por aqui. Não sei, eu acho que não. Bom, então onde está? Será que nossos especialistas podem descobrir a montanha em que Moisés falou com Deus e recebeu os 10 mandamentos? Eu vou pesquisar na internet. Existe um mistério final na narrativa bíblica do Êxodo. Depois de atravessar o Mar Vermelho, Moisés levou seu povo para Sinai, a montanha de Deus, onde recebeu os 10 mandamentos. Existe um monte chamado Sinai na península do Sinai. Considerado um monte bíblico desde o século IV d.C., ele recebe milhares de peregrinos todos os anos. Mas, se nossa teoria estiver correta, este pico não pode ser o lugar onde Moisés recebeu as leis. Se o povo escolhido atravessou mesmo o Mar Vermelho em Acaba e não em Suez, o atual monte estaria a 250 quilômetros dos hebreus. Onde fica o verdadeiro Monte Sinai? O livro do Êxodo nos dá uma pista. Quando Moisés e os hebreus seguem as indicações de Deus. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para mostrar o caminho. E de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, para que caminhassem de dia e de noite. O
Os doutores Colin Humphreys e Peter Williams, da Universidade de Cambridge, analisaram as explicações possíveis e acreditam que essa estranha descrição seja uma representação simples e precisa de um evento natural. Um vulcão. De dia, poderiam ver grossas nuvens de fumaça saindo de um vulcão. E à noite veriam as chamas. Então o vulcão faz sentido. Não existem vulcões ativos na Península do Sinai. Mas há vários na Arábia Saudita, perto do suposto local da travessia, em Aqaba. Mas será que o vulcão de Moisés pode ser localizado? A própria Bíblia parece dar a direção específica. Olha, se fossem por aqui, seriam 11 dias de viagem. Humphreys e Williams reuniram mapas antigos que acreditam conter provas que levam à Montanha de Deus, com o auxílio de um mapa verbal que aparece codificado nas palavras da própria Bíblia, no livro do Deuteronômio. Acho que uma pista fundamental para a localização do Monte Sinai vem de um relato do Deuteronômio. É essa jornada de 11 dias, de Cades Barneia até o Monte Sinai. Os peregrinos percorriam, em média, 60 quilômetros por dia. E isso resulta em 660 quilômetros. A cidade de Cades Barneia aparece em muitos mapas antigos. E num raio de 660 quilômetros, só há um vulcão ativo grande o bastante para criar uma coluna de fumaça que os hebreus poderiam ver e seguir a muitos quilômetros de distância. Ele se chama Monte Beder. E quando Moisés recebe as leis no monte, a Bíblia diz: "E a fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente." Uma erupção impressionante que só poderia ter vindo de um vulcão ativo. Se aceitarmos o Monte Sinai como um vulcão, me parece que a única montanha que se enquadra nisso é o Monte Beder, e nenhuma outra. Nossos investigadores bíblicos criaram uma sequência de teorias baseadas na ciência, que parecem se adequar perfeitamente à narrativa bíblica. Das 10 pragas do Egito, a divisão do Mar Vermelho, até a Montanha de Deus. Os milagres do Êxodo podem ser explicados por fenômenos científicos, mas isso não torna a história menos milagrosa. Quando você pensa nas dificuldades que eles enfrentaram, eles pediram a Deus com todo o seu coração. E Deus se manifestou e mandou um libertador. Eu acho que é uma grande história. Mas, para os fiéis, descobrir a ciência por trás da Bíblia pode não ser tão importante. O Êxodo é uma história que fala de perdedores, que, com fé e perseverança, conseguiram superar toda a opressão e todos os problemas que enfrentaram na vida. Os milagres do Êxodo contam uma história impressionante. É uma narrativa que continuará sendo contada enquanto as pessoas valorizarem a liberdade e enquanto a humanidade procurar sabedoria na Bíblia. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.